Amigos queridos, aos primeiros clarões da manhã que surge, neste ambiente feliz da natureza, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para estarmos nas faixas dos influxos divinos, para vibrarmos no diapasão do seu Evangelho, para ajustarmos os nossos passos nas linhas seguras da caridade e encontrarmos todos os nossos irmãos do caminho, a nós confiados pelos laços sublimes da família, da amizade e do companheirismo, formando estas vibrações fraternas e amigas. Buscamos Jesus em nossas vidas, para sentir-lhe a presença manifestado em seu Evangelho vivo. Jesus, doce amigo, terno Rabi da Galileia, meigo pastor, a amealhar-nos ao seu aprisco de amor, para que nenhuma ovelha se desgarre do rebanho. Arrebanhados hoje pela doutrina dos Espíritos, que verte sobre os nossos pensamentos, trazendo a lucidez da verdade, iniciamos nesta manhã as reflexões sobre o Evangelho. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos vendo da necessidade das provas e das expiações para ajustar os nossos espíritos atormentados pelas ilusões do mundo e que, tendo caminhado por alguns séculos inconsequente aos nossos atos, quando a responsabilidade moral já se inaugura em nosso pensamento, eis que os conflitos surgem e o desejo sincero de nos ajustarmos ao bem e à verdade brota em nós, e é nesta oportunidade que recebemos a consequência dos nossos atos na condição de provas ou expiações. Os Espíritos têm mostrado nesses itens, que nós podemos abrandar ou atenuar as nossas provas. Temos falado sobre isso. Atenuantes são o histórico de feitos, de obras que o espírito adquiriu, na mudança de hábitos, vencendo as suas más paixões, se reconciliando com os seus desafetos, ou seja, à medida em que o espírito atinge o seu objetivo reencarnatório, ele reorganiza energeticamente o seu perispírito sobre aquele tema. Reorganizando energeticamente o perispírito, ele se limpa daquele mal que ele trazia secularmente e, portanto, ele reorganiza praticamente muitas encarnações passadas, ou todas aquelas encarnações onde esse mesmo tema aconteceu. E aí chega o momento da desencarnação. O momento da desencarnação é o desfecho do planejamento reencarnatório. O momento que antecede a desencarnação, que podem ser dias, meses ou alguns anos,
que são aqueles momentos que estão prenunciando que aquele planejamento reencarnatório está chegando no desfecho. Só de nós já sentirmos que está no desfecho, aqueles de nós que é possível sentir, que não estamos entorpecidos pelo coletivo do mundo, nós já passamos a fazer necessariamente um balanço existencial. É inevitável passar na nossa mente tudo o que vivemos. E é natural que muitas coisas que nós já podíamos ter feito e não fizemos vão se encontrar como algumas pendências. A resultante disso será a dificuldade desse desenlace acontecer de forma mais branda e natural, precisando às vezes o espírito passar por prolongados momentos de agonias, sofrimentos, né? Então nós vamos passar hoje para a questão 28 desse mesmo capítulo, que vai falar sobre os espíritos agonizantes e a nossa angústia de vê-los assim e deles próprios passarem por isso, e o conceito da eutanásia, segundo a visão da doutrina dos espíritos. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Esse pensamento, se eu penso que tirar a angústia do outro é a desencarnação, eu também penso que o suicídio seja uma solução. Porque estou dizendo sobre a mesma questão. Ora, se o que você está vivendo na vida é angustiante, se você morrer, acaba a angústia. Será que é assim? Porque assim também pensam os suicidas. Que morrer para o sofrimento. Quando a gente vê um parente querido em longos processos de angústia, a gente também quer que ele pare de sofrer morrendo. Como se morrer, como se suicidar, cessasse a dor. Mas essa dor, ela é de natureza moral em especial. Muito mais do que física, porque via de regra o corpo está sedado, as informações de dor não chegam ao sistema nervoso. Aparentemente ele está sedado e o corpo pode não doer. Mas o corpo perispirítico também está doente. E a anestesia não alcança. Porque é este que eu vim para resolver questões. E nós gostamos muito de falar quando uma pessoa desencarna, até mais rápido do que poderia ser, graças a Deus descansou. Mas para quem eu estou dizendo isso? Para mim. Eu é que descansei de ver o outro sofrer, porque eu não estava aguentando. Nós temos uma angústia muito grande, o que é natural, porque faz parte da nossa sensibilidade. Então vamos dizer o que o Evangelho... Nós vamos falar vários dias sobre isso, né? E aquecer o nosso pensamento. Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus, achando que então aquele instante já era suficiente? Quem dos homens encarnados pode achar que aquilo que o paciente está passando é suficiente? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e o de conduzir a outros pensamentos? Olha que interessante. Vamos até o limite máximo da nossa possibilidade, que simbolicamente aqui está falando na borda do fosso. E aí você volta a partir daí para fazê-lo retornar a si mesmo e o conduzir a outros pensamentos. Em qualquer extremo que esteja o moribundo, ninguém pode dizer com certeza
que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Muito se enganou em suas previsões. A doutrina espírita tem alguma referência de experiências, daquela chamada experiência da quase morte. Alguns pesquisadores espíritas compilaram os relatos das pessoas que estiveram em estado comatoso, do mais superficial ao mais profundo, quando elas recobram a consciência, qual é o relato que elas têm para dizer. E os relatos são bem interessantes porque eles são proporcionais àquilo que a pessoa precisava refletir sobre a sua existência, sobre valorização de oportunidades, sobre pessoas com quem não se havia reconciliado, né? Pendências evolutivas, hábitos arraigados. Esses questionamentos, eles passam a compor, quando o espírito está no desdobramento por um estado avançado de enfermidade física, porque a enfermidade física, quando já é um processo do desencarne, as ligações fluídicas do fluido vital com o corpo físico vão se atenuando. Então, quando vai havendo a falência de órgãos, a vitalidade daqueles órgãos vão se apagando. E com isso as ligações fluídicas vão se deteriorando. E isso faz com que o espírito fique um pouco mais desvencilhado do corpo. E são nessas horas, às vezes horas, minutos ou dias, de extremada dificuldade, que o espírito pode fazer a melhor reflexão da sua vida, a melhor reflexão da sua encarnação, e às vezes sair dessa existência completamente diferente do que chegou, por conta de 10, 15 minutos, 2 horas, uma semana a mais, vivendo a situação do desencarne. Então, diz o Evangelho: sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobre as suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. Então, aquele momento que a pessoa fica um pouco melhor, nós já o sabemos, ela às vezes precisa pensar coisas, viver situações para o desligamento final do corpo. E também para que os familiares possam arrefecer as vinculações que estão prendendo demasiadamente aquele espírito numa situação desnecessária. Porque muitas vezes nós seguramos o familiar por um tempo muito prolongado pelo nosso egoísmo, de acharmos que aquela pessoa junto de nós, mesmo que esteja no estado tão comprometido, é melhor para nós. Então a espiritualidade, e nos livros de André Luiz, que trata muitíssimo bem sobre várias formas de desencarne, ele vai mostrar que os espíritos, as equipes socorristas, precisam fazer às vezes um trabalho com a família e com o desencarnante, para que ambos cheguem a um processo de deu tempo.
deu tempo, né? Nós temos situações familiares em que um dos nossos parentes ficou por um tempo grande num estado terminal, porque outro dos nossos parentes precisava ir lá e se reconciliar. Quando se reconciliaram em espírito ali, nas visitas à UTI tão simples, com tantas orações, se reconciliaram, aí internamente disseram: deu tempo, eu não vou sair dessa encarnação sem ter feito o que eu precisava ter feito. E sempre dá tempo, porque se chama misericórdia divina, dá tempo. Então, o relâmpago do arrependimento, né? Às vezes uma pessoa passa 80 anos de uma existência sem se arrepender verdadeiramente da sua pior má tendência, do seu mais pernicioso vício. E às vezes a desencarnação passa a ser a prova ou a expiação. Às vezes a pessoa passa uma existência em brancas nuvens, ou seja, na rotina de todo dia, mas às vezes a prova está na desencarnação ou nos momentos que antecedem a desencarnação ou no motivo que vai gerar a desencarnação. E isso pode ser uma escolha de provas, né? E concluindo, o materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Nós não podemos ter nenhuma expectativa de quem acha que a morte é o fim, ou que a morte é um sono eterno, ou que a morte vai aguardar o juízo final, ou que a morte tem uma destinação fantasiosa. Mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo conhece o valor do último pensamento, né? Até o último instante, o espírito está pensando, sentindo. Aquela inércia é do corpo. Quantas vezes na inércia do corpo o espírito está se debatendo nas suas amarguras íntimas? Abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Essa é uma dissertação de São Luís, em 1860. Já prenunciando que nós adiantaríamos a ciência para abrandar o sofrimento, né? A ciência, a medicina está à disposição. Da pergunta anterior, é válido abrandar a dor? É válido socorrer a prova? Sim, é válido, porque se você passa pela prova, a minha oportunidade é te socorrer e vice-versa. Então, se é válido abrandar a prova, é válido abrandar o sofrimento nos momentos terminais da nossa desencarnação. E esse abrandamento é a misericórdia de Deus materializada hoje na ciência, que acolhe, que poupa, que tira dor, que conforta, que ameniza, para que isso seja cada vez mais natural, profundo e necessário. Esse tema, como muitos outros do Evangelho, é um tema polêmico, difícil de ser abordado, tem suas particularidades e nós precisamos tratá-lo com extremado cuidado. Porque, como a Célia colocou, muitas vezes o gênero de prova que nós vamos ter numa existência é passar
por determinadas circunstâncias, nos momentos que antecedem a desencarnação. E é necessário nós espiritualizarmos a existência para que possamos perceber com clareza a real necessidade de cada um de nós. Uns 2 ou 3 dias atrás eu fiz um comentário, eu quero esclarecer melhor hoje, porque algumas pessoas depois conversaram comigo a respeito, e está bastante ligado a esse tema. Quando uma pessoa está muito enferma, a gente não sabe qual é o dia, a hora, o momento dela partir. É evidente que quando é alguém muito querido ao nosso coração, muitas vezes de maneira egoísta, nós queremos que aquela pessoa fique, mesmo que seja em sofrimento absoluto. E não é disso que nós estamos falando e nem daquilo que nós falamos. O que nós falamos é que quando uma pessoa está passando por uma situação e nós pedimos a Deus, nosso Pai, que se for possível ela fique, é no sentido de que nós, que estamos aqui na Terra, é nesse ambiente que nós vamos angariar verdadeiramente os valores de que necessitamos. Então, pedir para alguém ficar numa posição egoísta, porque eu não quero ficar sozinha, porque eu não quero ficar sem esse amor, seja de filho, seja de pai, seja de cônjuge, seja de amigos, né? Não importa. Obviamente que isso é um estado de egoísmo, mas pedir para alguém ficar, para que esse alguém complete o que ele veio fazer na Terra, é um dever moral de todos nós. Então, esse era o esclarecimento que eu gostaria de fazer. É claro que quando nós fazemos essa prece, esse pedido, antes a esse pedido, nós ficamos tomados de um desejo que seja feita a vontade do nosso Pai. Esse é o primeiro movimento da nossa alma. Então, seja feita a vontade de Deus. E se for possível esse espírito permanecer por algum tempo a mais, que nós possamos contribuir com as nossas vibrações, com as nossas preces, para que haja ainda algum aproveitamento. Então, agora voltando ao tema da eutanásia, a literatura espírita é sempre precisa e não tem o mais ou menos, não tem o relativismo que o materialismo prega, ou é sim ou é não. E quanto à eutanásia, nós trouxemos uma questão do livro O Consolador, a questão 106. A eutanásia é um bem nos casos de moléstias incuráveis? Resposta: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia. Então, eu acho que essa questão não tem dúvida, né? Não depende de nada. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia. Em caso algum, ainda mesmo
que seja a de demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidades preciosas para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a última válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição dos seus patrimônios de vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Não pode decidir, né? E a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então, hoje, como o materialismo impera e o mundo é sempre muito apressado, nós muitas vezes temos uma necessidade de terminar logo com a tal situação, de evitar que o espírito sofra muitas vezes situações lancinantes. Hoje, cada vez mais, nós temos métodos de ressuscitar. Esse é um termo da própria medicina. Quando um SAMU vai socorrer alguém que sofreu um acidente e, por exemplo, teve uma parada, né, o que ele faz? Ele ressuscita. Esse é o termo médico, né, técnico para essas situações. E muitas pessoas hoje, na atualidade, são ressuscitadas ou por manobras, ou por medicamentos, ou por ambos, né? Enfim. E uma coisa muito interessante, isso é motivo de linhas de pesquisa muito séria no mundo inteiro, né? Há pesquisadores, médicos, professores, principalmente no exterior e em especial nos Estados Unidos, que relatam com muita propriedade essas situações de experiência quase morte. Tem até uma sigla, né, de experiência quase morte, em que os pacientes relatam essas situações do quase morte. Inclusive pacientes que estavam em situações que não tinham mais volta do ponto de vista médico e acabam voltando, né? E existe uma pesquisa que foi muito bem documentada, que foi publicada numa revista chamada Lancet, que é uma revista de alto impacto científico, em que um médico nos Estados Unidos acompanhou pacientes de experiência quase morte por 8 anos depois daquela situação. Então, quanto mais você prolonga a pesquisa, mais legitimidade os dados que estão sendo colhidos têm repercussão científica, vamos dizer assim. E, de uma maneira geral, os dados mostram que, na experiência quase morte, os pacientes, eles tendem a mudar bastante a sua vida. Porque os relatos, isso já é uma área da ciência, porque os relatos, eles são muito semelhantes, eles são muito coincidentes. Hoje sabe-se que tem uma escala de 10 situações que acontecem com os pacientes nessa situação e que uma pessoa que passa por essa experiência atende pelo menos 7 desses critérios. Então,
não vamos abordar isso porque não é o tema, né? Mas outra hora a gente pode conversar, em que os pacientes vão dizendo que vem um túnel, que vem um ser de luz. Eles relatam que alguns viram uma parede intransponível. São 10 itens que, quando isso acontece, todos se enquadram dentro de pelo menos 7 desses itens. E nesse contexto, o que acontece? O paciente relata que quando ele volta, aquilo significa para ele algo muito importante na sua existência. E ele muda muitas vezes a forma de ser. Ele reflete, ele repensa, ele recomeça. É como se ele reencarnasse encarnado. E essa experiência é uma experiência muito valorosa, mostrando que realmente a hora do nosso desencarne não é determinado por uma equipe de saúde, né? Não é determinada por profissionais que estão ali assistindo, mas é determinada por um planejamento reencarnatório. E que nós precisamos realmente tomar muito cuidado com essa questão. Nós estamos apenas iniciando o tema e vamos aprofundar para que isso ganhe na nossa intimidade uma profundidade íntima de entendimento das consequências, da necessidade, da importância de todos esses momentos que nós passamos quando estamos prestes a desencarnar. Então, é um tema muito relevante, extremamente atual, que todos nós temos que alimentar o nosso campo mental da verdade, porque invariavelmente nós poderemos passar por esta situação na nossa vida, né? E fazer um entendimento sobre a ótica espiritual vai nos auxiliar a errar menos. E obviamente cada um vai depois seguir de acordo com a sua própria consciência. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, queremos te agradecer pela presença generosa, pelo seu amor por nós. Agradecer, Senhor, porque nos encontramos na terra nesta hora. Nos encontramos, Senhor, com infinitas possibilidades de aprender a servir, de aprender a amar, de nos entregarmos, Senhor, a uma existência plena de oportunidades de redenção de nós mesmos. Nesse momento tão importante da nossa vida, que vibrações suaves nos alcançam, rogamos pelos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam nesta manhã, Senhor, serem visitados, amparados, que eles possam, Senhor, recuperar a saúde, a alegria, o bom ânimo, o equilíbrio, possam se tornar cristãos. E nesta hora, Senhor, que nos encontramos no Brasil,
Queremos te agradecer pela oportunidade extraordinária que temos de nos encontrarmos em seu nome, nesta pátria do Cruzeiro. Que possamos executar as nossas mínimas tarefas e nos fazermos espíritos melhores para servir em seu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.